Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Ramelo com mais uma videoaula. Hoje nós iremos aprender um pouquinho a respeito de eutrofização. Eutrofização é a palavra que tem como união a palavra eu com trofos, ou seja, bem, bom e alimento, ou seja, quer dizer bem alimentado. Então nós iremos aprender um pouquinho sobre eutrofização em ambientes aquáticos, ok? Aí você me pergunta, como é que ocorre então essa eutrofização em ambientes aquáticos? Ocorre da seguinte forma, quando então é jogado o esgoto sem nenhum tratamento dentro do ambiente aquático, você está então depositando uma grande quantidade de matéria orgânica nesse ambiente. Vai acontecer então que as bactérias aeróbicas, ou seja, aquelas que utilizam o oxigênio, vão então consumir esse oxigênio e fazer a decomposição dessa matéria orgânica que chegou lá por meio do esgoto. Tá? Então ela vai então transformando toda essa matéria orgânica em matéria inorgânica, principalmente fosfatos e nitratos. Vale lembrar que esses dois elementos são elementos básicos para os seres autótrofos. Não é? Então eles vão utilizar esses nutrientes e começarão então a reproduzir em grande quantidade. Quem são eles? As cianobactérias, as algas, as plantas aquáticas. Então, em um momento, você começa a ter uma grande reprodução desses seres vivos, fazendo com que esse ambiente aquático encha então de algas, plantas e cianobactérias, ficando então todo verdinho. Parece que tem um campo de futebol, não é? Aí você pensa, mas não é legal então você ter uma grande quantidade de algas num ambiente aquático? Nem sempre. O que vai acontecer? Essas algas então que estão na região superior receberão tranquilamente a sua luz, tá? Fará a sua fotossíntese normalmente. Todavia, aquelas algas que estão um pouquinho mais abaixo, em níveis mais profundos, eles não receberão a luz. Aquelas plantas aquáticas que estão fixadas lá no substrato, lá no fundo do lago, também não receberá a sua luz. O que vai acontecer? Essas algas de ambientes mais profundos, essas plantas, vão começar a morrer. Ok? Então começa a morrer e então uma maior quantidade de matéria orgânica então surge nesse ambiente. Então, novamente, bactérias aeróbicas, ou seja, que vão utilizar o oxigênio, começam a consumir essa matéria orgânica, transformando ela também em matéria inorgânica. Só que nisso ele está consumindo novamente oxigênio. Ou seja, você está tendo uma maior DBO, uma maior demanda bioquímica de oxigênio. Ou seja, está consumindo mais oxigênio. Demanda bioquímica de oxigênio, então é a necessidade que as bactérias terão de ter oxigênio para conseguir fazer o seu processo metabólico. Então, você teve a primeira decomposição, que foi da matéria orgânica levada pelos esgotos que foram lançados nesse ambiente aquático. Depois, agora com a morte desses seres, algas, cianobactérias e plantas que não receberam a luz solar, então você tem uma segunda decomposição consumindo mais oxigênio. O que acontece? Essa água começa a ficar anóxica. Esse ambiente anóxico, ele então, ou seja, tem pouco oxigênio, fazendo com que alguns animais que ali vivem comecem então a faltar oxigênio e começam a morrer. Por exemplo, peixes começam a morrer, moluscos começam a morrer, crustáceos começam a morrer. Aí o que acontece? Novamente você tem aí uma matéria orgânica dentro desse lago, desse rio. Mas espera aí, agora não tem mais oxigênio. Então como que vai começar a agir? Quem começa a agir são as bactérias anaeróbias ou anaeróbicas. Elas começam a decompor essa matéria orgânica, só que na ausência de oxigênio, utilizando então o enxofre no lugar do oxigênio. Isso então produzirá compostos de enxofre, que geralmente podem intoxicar esse ambiente, podem geralmente liberar um odor
Tá? Tanto é que alguns lagos eutrofizados, a pessoa de longe consegue sentir o cheiro dela. Aqui na minha cidade, em Goiânia, nós tivemos já alguns casos ali no Vaca Brava, no Parque Vaca Brava. Né? Você vê isso na Pampulha, já ocorreu também, em Minas Gerais. Então, vários lagos você tem o processo de eutrofização. Então, o que acontece? Chega um momento então que você tem um ambiente que é inapropriado para alguns seres vivos, você tem um ambiente inapropriado para banho, às vezes um ambiente inapropriado até para um passeio naquela região. Então, o que fazer? Quais são os métodos utilizados então para a gente evitar ou mesmo para tratar? Então, o que a gente vai ver agora? A melhor coisa a se fazer é evitar a eutrofização. Mas como podemos evitar a eutrofização? Você pode então ter o tratamento do esgoto antes de lançá-lo dentro do ambiente aquático. Então uma empresa faz todo o tratamento e lança essa água já tratada, sem resíduos orgânicos dentro do ambiente aquático. A empresa também pode reutilizar essa matéria orgânica para fazer fertilizantes. Ela pode então utilizar o gás metano produzido pela fermentação dessa matéria orgânica para produzir combustíveis. Ok? Então a melhor coisa a se fazer é tratar esse esgoto antes de lançar dentro do ambiente aquático. Outra forma de evitar é você ter a acomodação correta dos lixos. Por quê? Se você tem uma acomodação correta do lixo, você tem uma coleta do lixo constante, você não vai ter lixo sendo levado pela chuva até o ambiente aquático. Né? Então você vai evitar a chegada de matéria orgânica dentro do ambiente aquático. Por exemplo, uma pessoa que tem um pesqueiro, ela então utiliza das rações para alimentar os seus peixes. Acontece muito que o tratador às vezes aumenta a quantidade de ração mais do que o peixe consegue comer. Isso vai fazer então com que parte dessa matéria orgânica que não foi comida pelos peixes começam a ser depositados no fundo do lago. Então começa a ter uma grande quantidade de matéria orgânica retomando o processo aí de eutrofização. Né? Onde você vai ter o crescimento das algas, você vai ter a morte de algas, você vai ter a decomposição aeróbia, perda da quantidade de oxigênio, a morte dos seus peixes, a decomposição anaeróbia agora desses peixes e depois a produção de substâncias tóxicas e mal cheirosas dentro do seu lago. Então, nós podemos evitar. Mas no caso, então, de um lago já estar eutrofizado, tem alguma forma de você fazer o tratamento desse lago, desse ambiente aquático? Tem sim. Por exemplo, você pode então primeiro fazer a remoção dos sedimentos ricos em matéria orgânica que está lá no fundo do lago. É uma forma de você tentar acabar com a eutrofização. Outra forma é você injetar o gás oxigênio em alta concentração naquele ambiente, matando então aí as bactérias anaeróbias. Ok, é uma das formas. E também você pode utilizar substâncias químicas, como algicidas e herbicidas, que vão então matar tanto as algas quanto as plantas aquáticas que estão em excesso. Mas vale lembrar que essas duas substâncias, tanto a algicida quanto o herbicida, quando são lançadas em uma concentração um pouco maior, são tóxicas a vários outros seres vivos que vivem dentro daquele ambiente aquático. Então tem que tomar cuidado, tem que ter a orientação de um especialista para fazer a utilização dessas substâncias. Ok. Vale lembrar também que lagos que são encontrados próximo a plantações podem ser eutrofizados. Por quê? Porque parte dos fertilizantes utilizados na plantação podem ser carregados pela chuva até o lago. Geralmente utilizam aí fertilizantes ricos em nitrogênio, em fósforo, em potássio. Então esses sais minerais serão carregados aí para o ambiente aquático e servirão então de alimento para as cianobactérias, para as algas, para as plantas aquáticas que irão proliferar em grande quantidade e começar todo um processo de eutrofização. Ok? Então vamos rapidamente para um resumo nesse momento. Vamos lá. Com o lançamento do esgoto na água,
ocorre então o aumento da matéria orgânica dentro desse ambiente aquático. Isso faz com que então as bactérias aeróbias comecem a agir decompondo essa matéria orgânica. E isso faz com que elas produzam então tanto fosfatos quanto os nitratos, não é? Esses dois compostos inorgânicos fazem com que ocorra uma grande proliferação das algas, das cianobactérias e das plantas nesse ambiente aquático. Só que aquelas plantas, aquelas cianobactérias e aquelas algas que estão nas regiões mais profundas não receberão então a luz, não conseguirão fazer a fotossíntese e irão morrer. Com a morte então desses seres, ocorre novamente uma decomposição aeróbia. Ou seja, ainda existe oxigênio na água. Todavia, ocorre um aumento da demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, se utiliza muito oxigênio para fazer essa decomposição, fazendo com que ocorra o esgotamento do oxigênio no ambiente aquático, levando então à morte de crustáceos, de peixes e de moluscos. Só que, nesse ambiente aquático, não temos mais o oxigênio. Então, as bactérias anaeróbias. Todos gostado e até a próxima videoaula. Um abraço a todos e tchau, tchau.